Palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus segundo nos escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Lucas 5, 17. Vamos lá? Diz o texto: E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia, de Jerusalém e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pusesse levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio onde estava Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos milagres. Curve a sua cabeça, nós teremos uma palavra de oração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida, e com a ajuda do Espírito Santo ela será elucidada. E para tanto, mais uma vez eu te peço da tua sabedoria, da tua graça, da tua unção, para que eu me faça entendido, que esta palavra seja intensificada no nosso coração, como uma terra que já foi arada, que esta semente, que a tua palavra possa, caindo no nosso coração, germinar, florescer e frutificar, assim que o Senhor me dê cada dia mais do teu favor, e que a tua presença seja intensa, no nome de Jesus. Você pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nós estamos falando acerca de aliança. O tema, o propósito que Deus colocou no nosso coração para o ano de 2020 é que 2020 será o ano de novas alianças. Nós ministramos no primeiro domingo a aliança do crescimento, no segundo domingo a aliança de paz, no terceiro a aliança de amor, e no próximo domingo passado a aliança da restrição, e hoje nós vamos falar sobre a aliança de perdão de pecados. Vamos falar sobre aliança de perdão de pecados. Nós temos aqui um texto onde nós vimos 5 homens, levando 4 homens conduzindo um coxo para que ele pudesse estar diante do Senhor para receber a cura. E diz o texto que a casa estava lotada, eles não podiam introduzi-lo nem pela porta, nem pela janela, porque todos os lugares aonde Jesus estava, todo o povo, todos os homens queriam estar, porque Jesus sempre trazia cura, libertação, ressurreição, e a palavra de Jesus era uma palavra, como sempre, foi muito doce. Jesus sempre preencheu. Os homens, quando saíam da presença de Jesus, eles saíam saciados. Até os guardas, quando foram os sacerdotes e mandaram prender Jesus. Jesus estava numa palestra ministrando a palavra, e eles pararam para ouvir, e eles resolveram voltar. E quando eles chegam para os sacerdotes,
Eles perguntam: onde está? Por que vocês não trouxeram aquele que diz ser o rei dos judeus? E os soldados disseram para aqueles homens: ninguém fala como esse homem fala. Ou seja, eles foram envolvidos também pela palavra de Jesus. Eu quero que você seja envolvido nessa. Você pode abraçar esse irmão e dizer assim: aqui, que o meu braço seja o braço de Deus, te envolvendo nesta noite, porque Deus vai te falar como ninguém te falou até hoje. Assim diz o Senhor. Você diz amém? Então, eles decidiram buscar um meio. Quantas vezes as oportunidades vêm, mas em razão de um obstáculo, de uma impossibilidade, de algo que é inviabilizado, nós desistimos, nós retrocedemos, deixamos de insistir naquilo para o qual Deus nos mandou fazer. Deus tem para você, para mim, para nós, né, todos os dias uma promessa de progressão, de ascensão, né? E aqueles homens, porque o agravo maior se dava exatamente porque eles estavam conduzindo um coxo. Imagine se você quisesse entrar naquela sala onde estava Jesus. Bastava você dizer assim: gente, espera um pouquinho, né? Você vai bater no ombro de um, no ombro do outro, né? Para você se aproximar. Mas imagine você se aproximar, 4 pessoas se aproximar e mais uma cama. Detalhe: ninguém queria dar vaga para aquele homem. E aqueles homens puseram-se a buscar o meio. Eles não desistiram. Quantas vezes nós desistimos na primeira impossibilidade? Eles buscaram uma maneira de resolver aquele impasse. E a única coisa que eles entenderam que seria razoável, talvez nunca ninguém tentou, né? Que seria destelhar o telhado daquela sala, para que Jesus fosse introduzido na presença, para que o aleijado fosse introduzido na presença de Jesus. Você sabia que depois desse feito, não existe mais registro de alguém que tenha destelhado nenhum tipo de sala nem quarto, para que um aleijado pudesse ser introduzido? Aquele momento foi único, porque ali estavam 5 homens de fé. Quando a gente recebe a fé, porque a fé não é nossa, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de quem? De Deus. Ouvimos a palavra de Deus e a fé é interiorizada em nós, e agora nós passamos a ser esse guardião. Você e eu, precisamos guardar a nossa fé, guerrear pela nossa fé, não deixar a nossa fé ser minada, esvaziada, não deixar que a nossa fé seja tocada, porque você não tem ideia, a tua fé pode mover montanhas, a tua fé pode trazer o sobrenatural, a tua fé pode trazer o inimaginável, a tua fé pode trazer coisas que você nunca viu, nunca ouviu e nunca subiu ao seu coração, mas que Deus tem preparado para você, se você se mantiver em fé. Fé, fé, esta é a palavra de ordem da palavra de Deus. Você diz amém? Eles então conseguem tirar o telhado e conseguem introduzir o aleijado. E a primeira coisa que Jesus disse ao aleijado, diferentemente daquilo que aqueles 4 queriam ouvir. O que os 4 queriam ouvir? A cura. Eles, na verdade, fizeram aquela proeza de tirar todas as telhas, introduzir aquele homem. Imagine, irmãos, tirando aquela telha, quantos anos aquela telha não era lavada, tirada. Imagine a poeira que desceu sobre aquela sala. Alguém diz: quem está mexendo lá em cima? Para eu, camarada. Jesus está aqui embaixo, rapaz. Né? Os camaradas insistiram, porque eles estavam determinados. Diga para o seu irmão assim: Deus mandou te dizer que a sua determinação não só vai te dar o céu, mas vai conceder a você tudo que você anseia nessa terra, se você usar pela fé a graça que Deus te deu, porque Deus vai te abrir portas aonde não existem portas, porque Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não são, para que sejam. Aleluia! Para que sejam. Eu estou falando de pessoas que foram únicas, desses 4 homens. Eu queria perguntar aqui nesta noite: quantos aqui já destelharam uma sala
para introduzir alguém doente? Levanta a mão. São únicos, né, Jonas? São únicos. Mas é impressionante que eles esperavam uma palavra de Jesus. Está curado. Mas Jesus resolveu dar além. Na nossa ótica, a cura é mais importante do que qualquer coisa. Mas na ótica de Jesus, perdoar o nosso pecado sobrepõe qualquer cura. Amém. O que nos adianta, né? Ser curado dos malefícios da alma, do corpo, ou até mesmo do espírito, se a gente não tiver o quê? Perdão de pecado. Perdão de pecados. Jesus falou isso declaradamente, dizendo a todos aqueles homens que queriam apedrejar aquela mulher que foi pega no ato do adultério. Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nós vimos no domingo próximo passado, 1 João 1,9 diz: aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso, né? Então nosso pecado foi perdoado, e a dívida que nós tínhamos, diga comigo, a dívida que eu tinha antes de conhecer Jesus, ela foi paga, perdoada. O meu pecado foi totalmente o quê? Removido. Mas depois da aceitação, a gente como homens, a gente está sujeito ao pecado. E todas as vezes que a gente entende que a gente pecou, eu falei domingo passado sobre arrependimento, mas hoje eu quero dar um passo além. Eu quero falar que Jesus priorizou naquela empreitada daqueles 5 homens. Jesus priorizou o quê? Perdoados são o quê? Os teus pecados. Os escribas e fariseus começaram a blasfemar, né? Ou começaram a indagar acerca daquela atitude de Jesus. Eles esperavam talvez, mesmo com toda a reclamação, que aquele homem pudesse obter de pronto aquilo para o qual ali ele estava, que era o quê? A sua cura. Mas eu queria dizer para você que Deus não tem prazer em curar a sua enfermidade se o teu pecado primeiro não for perdoado. Vocês ainda estão aí? Então, o segredo, a chave da vitória, para que a gente tenha uma vida plena e para que as portas que estão fechadas se abram, a gente precisa receber de Deus a verdadeira teologia. Porque se Jesus liberasse para aquele homem tão somente a cura, embora milagre não se explique, mas ia ficar dentro daquilo que é razoável no entendimento. Ele foi lá buscar cura e ele obteve o quê? Cura. Mas ele foi lá buscar cura e obteve o quê? Perdão. Obteve perdão. Eu não sei o que aconteceu no dia da sua aceitação, mas no dia que eu aceitei Jesus, como aquele jovem, aquela moça falou, irmão, saiu do meu ombro uma carga, um peso. Eu estava sobrecarregado, também era do mundano, né? Aceitei Jesus, vim do mundo, vim dos vícios, né? Da bebida, do acampamento, de ficar 3, 4 dias acampado fora, sem Jesus. Então, naquela noite eu tinha tantas enfermidades, muitas enfermidades. As minhas enfermidades não eram poucas, mas naquela noite eu obtive em primeiro lugar o perdão do quê? Dos meus pecados. O perdão do meu pecado, concedido em razão da aceitação, trouxe para mim uma maneira diferente, uma ótica diferente, uma maneira de entender os parâmetros de Deus, a forma que Deus tem de trabalhar na nossa vida. E Jesus, quando disse aquele homem, perdoados são os teus pecados, é porque para Deus o perdão de pecado tem muito mais peso do que qualquer enfermidade, seja ela mais grave que for, qualquer que seja a enfermidade. Só que naquele momento, aqueles homens começaram a razoar em seus corações, né? Quem é esse? Como é que pode? Ele quer liberar alguma coisa que a gente não enxerga. Imagine você que teve o seu perdão, o seu pecado perdoado. Alguém viu? Se materializou? Tomou forma? Mas na consciência de Deus você foi o quê? Perdoado. Você faz isso, irmão? Na agenda de Deus você foi o quê? Perdoado. Perdoado.
perdoado. Não tomou forma de você apalpar o seu perdão, mas o perdão entrou como algo poderoso na sua alma, fazendo uma limpeza total, te fazendo entender os segredos de Deus. O homem perdoado, ele é cheio de ousadia. O homem perdoado, ele é cheio de graça, de favor. Sabe por quê? Porque o perdão de pecados é ele que nos abre as portas do céu para que Deus nos conceda tudo que nós precisamos. E eu dizia na escola bíblica dominical hoje que o céu comanda a terra. Diga comigo, o céu comanda a terra. A terra nunca vai comandar o céu. O comando sempre vem de Deus para a terra. E para que eu tenha tudo aquilo que eu anseio, põe aspas nisso, porque o que eu ansiar tem que estar de acordo com a promessa de Deus, com a vontade de Deus. Às vezes, se eu for ansiar alguma coisa que Deus entende que não é momento, eu prefiro que Deus não me conceda. Você está comigo? Então a gente tem que orar aquilo que a gente entende, que a gente anseia, mas que Deus, na verdade, Ele vai trabalhando no nosso coração para que haja em nós o que? Segurança. Se você e eu nos mostrarmos como pessoas seguras, que vai receber um grande milagre, mas não vai se desviar, Deus vai te dar. Se você vai receber um grande milagre, mas não vai ficar soberbo, Deus vai te dar. Se você receber um grande milagre, mas você não vai ficar altivo, né? Deus vai te dar, porque Deus só quer te fazer bem. Aleluia. Se eu fosse você, eu dava 3 aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Isaías, capítulo 1. Depois eu vou lá, 18 e 19, eu vou voltar lá para o menino aleijado. Verso 2, põe 2 para mim. Você botou Isaías o quê? Não, é isso, Isaías 1, 18. 18, desculpa. 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os nossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Pode dizer não. Se quiserdes, diga comigo, eu quero. Se quiser, diga comigo, eu quero. Se quiser, diga comigo, eu quero. E me ouvir, diz o Senhor, comereis o bem desta terra. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos, mas nós nos embaraçamos no ouvir. Poucas vezes nós ouvimos, muitas vezes nós só escutamos. Você sabia que há uma diferença entre ouvir e escutar? O que é escutar? Eu estou na sala assistindo o Jornal Nacional, Neto disse assim, filho, e o ar-condicionado ouviu? Ouvi. Mas o ar-condicionado foi ligado? Eu escutei só. Ouvir é você prestar atenção. Você não vai encontrar a palavra de Deus falando sobre escutar. A palavra diz assim, se ouvirdes. Você vai encontrar sempre Deus chamando para quê? Ouvir. Quando você ouve, você presta atenção. Deus quer a sua total atenção nessa noite. Nós queremos, como todo mortal quer. Quem não quer ser bem-sucedido nessa terra, levante a mão. Ninguém. Só se alguém estivesse escutando, não ia levantar. Ainda bem que todos ouviram. Vejam, você escutou, meu amado? Por isso que levantou a mão. Porque manda levantar a mão, pega só o levantar a mão. Opa, pastor, estou com o pastor, estou com o senhor, pastor. Mas não era para levantar a mão, né? Então, há uma diferença enorme. O profeta diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos. Então, Deus não quer ter uma relação comigo e com você, uma relação aonde a gente fala que a aliança é acordo entre as partes, a partir de 2 pessoas,
com o mesmo objetivo. Então eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um acordo com Ele, eu quero andar com Deus, porque eu quero servi-lo. Então há em mim um querer. Agora, para que Deus possa desenvolver todo o bem que eu anseio receber nessa terra, eu preciso ouvir o que Deus está me falando. Quando eu ouço a palavra de Deus, a minha vida é cheia de fé, porque a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo escutar, a fé vem pelo ouvir. E quando Jesus disse, olha, para Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, Jesus estava falando sobre ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele disse, o que ligares, o que dois ligares na terra, será ligado no céu, e o que dois desligares na terra, será desligado no céu. Quando Jesus deu essa autoridade a Pedro, ou a igreja, diga comigo, essa autoridade está sobre mim também, para que eu possa exercer essa autoridade, de você ligar as coisas na terra, para que elas aconteçam no céu. A única pessoa que pode trabalhar essa concordância de autoridade se chama quem? Igreja. Jesus deu isso a nós, igreja, a nós. E muitas das vezes o mundo espiritual, ele tenta inviabilizar que nós ouçamos a palavra de Deus, porque quem ouve entende, quem entende atende. Se você não entender, você nunca vai atender o apelo de Deus, ou o pedido de Deus, ou a solicitação de Deus, seja aí nesse campo de você corresponder. Não tem como. Então, Isaías está dizendo, olha, o pecado de vocês foram perdoados. Para nós hoje, na nova aliança, está linkado ao sangue de Jesus que foi derramado. O que nós não poderíamos fazer, Deus já fez. Por causa do derramamento do sangue de Jesus, os nossos pecados foram o quê? Perdoados. A nossa roupa foi branqueada. Nossa roupa não é esse terno bege. É uma roupa que talvez você olhe para mim e você não vai enxergar, mas que eu estou com ela, que falo da minha roupa espiritual, porque eu estou andando com Deus. Você entende o que eu digo? Então, algumas coisas que a gente não vai ter materializado, não determinam que essas coisas não existam. Foi isso que Jesus disse para aquele paralítico: perdoados são os teus pecados. Por quê? Porque ele foi movido por fé. Ninguém sem fé ia tirar um telhado de uma sala, de um lugar onde haviam centenas de pessoas. Ninguém sem ser movido por fé iria baixar telhado abaixo uma cama com um paralítico. Ninguém faria isso. Mas a fé te faz fazer coisas absurdas aos olhos humanos, mas são coisas que Deus entende, porque a fé é o firme fundamento de você esperar aquilo que não é, como se já fosse. Aleluia. Fé é certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. É você crer no invisível e esperar o impossível. Isso é fé. Esse feito, qual era a finalidade? O que eles esperavam receber com toda aquela demanda, toda aquela empreitada? Que aquele homem pudesse sair o quê? Levando a sua cama, ou andando, carregando a sua cama. E Jesus diz tão somente para ele: perdoados são os teus pecados. Talvez, irmãos, eu não quero julgá-los, porque eu não estou julgando homens de fé. Eles estão além, muito além de qualquer julgamento, porque eles fizeram coisas que talvez nós não faríamos. Mas talvez alguém naquela sala tenha dito: poxa, tanta empreitada, tanto esforço, e eles não vão sair daqui com aquilo que eles vieram buscar. Eles foram buscar o quê? A cura. Mas Jesus liberou o quê? O perdão. Para eles a cura tinha muito mais peso que o perdão, mas para Deus o perdão tem muito mais peso do que a cura.
De repente a cura ela pode brotar a qualquer momento, mas o perdão é um momento único. Quando Deus fala contigo, diz assim: eu vou remover o teu passado, o que você fez ou deixou de fazer. Nesta noite eu vou fazer contigo uma aliança de perdão. Coisas que você traz na sua mente, coisas que você acha que não foi perdoado, coisas que você acha que não foi solucionado, coisas que todas as vezes que você está vagueando. Sabe o que é vaguear? Você está com aquele cafezinho assim, você está na sala olhando para ontem. Isso é vaguear. Sabe, Davi, assim? Nesse ato de vaguear a nossa mente, você não tem ideia, porque cada um de nós é um universo que não para. Hoje o irmão fez para mim: eu durmo, mas a minha cabeça não para. Eu falei: está igual a mim. Por que eu sei que eu não estou dormindo? Porque minha cabeça está acelerada. Eu estou de olho fechado, eu estou quietinho, está achando que eu estou dormindo, mas estava eu, minha cabeça está a 100. Quantos são assim? Eu estou diante de uma igreja normal. Sim ou não? E é nesse vaguear, nesse olhar que você está olhando para algum lugar, mas você sabe que você não está vendo quem está lá na porta, o teu olhar está em outro horizonte. Às vezes nesse momento, sabe, irmãos, que o diabo coloca a dúvida. Coisas que você já foi perdoado há muito tempo. Ele traz de novo. Ele traz o flash. Ele traz um documento que já foi rasgado, apagado, queimado, mas ele tenta trazer. Deus me disse que esta noite vai ser uma noite diferente. Sabe por que vai ser uma noite diferente? Deus quer dizer para você: a aliança que eu estou fazendo de perdão de pecado vai zerar o teu passado. E você precisa anotar o dia de hoje. Deus está zerando tudo que você fez daqui para trás. Só Ele pode fazer. Talvez você venha nesta noite: meu pastor, eu tenho tantos problemas, tenho tantas necessidades, preciso que Deus me abra a porta. Eu sei, no campo materialista nós estamos movidos, ou sempre nessa expectativa meramente humana. Mas se Deus não resolver o seu problema espiritual, Deus não vai querer resolver o seu problema material. Primeiro resolve o espiritual e depois Ele resolve o espiritual. Você está comigo? Amém. Então, Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, a ti te digo: tome a tua cama e ande. E aquele homem tomou a sua cama, o seu leito, e foi para a sua casa. Imediatamente se levantou diante deles, tomou o seu leito que estivera deitado e foi para a sua casa, glorificando a Deus. Põe lá o 26. E tomados de pasmo, diga comigo: as pessoas que zombam de mim vão ser tomadas de temor. Elas não esperam o que Deus está para fazer na minha vida. Aquele momento de julgamento, né? Ele veio buscar cura porque não dá cura para esse homem, resolve o problema dele. Que negócio é esse de alma? Perdão de pecado que a gente não enxerga. Perdão de pecado não enche os olhos. Nos enche os olhos do homem, mas enche os olhos de Deus. Os olhos de Deus, quando olham para você, os olhos dele estão cheios de perdão para você. Amém? E quando Deus nos perdoa, o diabo fica furioso. Sabe por quê? Um problema do passado foi resolvido e eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que não são mais movidos segundo a carne, mas são movidos pelo Espírito de Deus. E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: hoje vimos coisas extraordinárias. É interessante quando a gente entende essa palavra, que depois que aquele homem teve o seu problema do pecado resolvido, né, Jesus imediatamente tratou de curar os seus anseios
materiais, físicos. Eu queria dizer para você que Jesus nunca vai deixar de ser aquele que cura, que liberta, que salva. Mas eu quero dizer que na agenda de Deus existem prioridades. Amém? O maior problema nosso, enquanto igreja, não é no dia que nós nos tornamos igreja, mas é o pós. Eu falei isso, Deus tem me incomodado a falar de novo. Como está o seu pós? Quais são as coisas que você entende que você precisa remover, que Deus precisa te perdoar, né? Eu quero, não terminei de pregar não, mas eu queria que você ficasse de pé comigo. Fica de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Quero fazer uma oração. Conta o Salmo 32:1 da Bíblia. Aleluia. Bem-aventurado. Você pode ler comigo? 1, 2, 3 e já. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Só dois também. Só um, desculpa. Na antiga aliança, só havia uma relação do homem com Deus em razão da sua solicitação de perdão. Por isso que nesse texto está coberto. Depois da morte de Jesus, o pecado nunca mais foi coberto. Ele foi o quê? Removido. Você entende o que eu digo? Na antiga aliança, no Antigo Testamento, a visão de pecado ele era coberto. Você já foi fazer uma limpeza na sua casa e você descobriu que tinha muita coisa embaixo do tapete? Não foi nem você, nem o filho. Ou alguém naquela coisa, vem para um visitante, você sabe que a sujeira foi coberta e você precisa tirar o tapete, lavar o tapete e remover a sujeira. Isso acontece com a gente, os homens, está no tapete do carro. Sabe, para poder botar todo mundo em igualdade. A gente fica rindo assim, mas eu quero só trazer caso real. Como acontece? Porque o profeta, o salmista diz coberto. Porque esse era o entendimento da relação deles com Deus em razão de ser coberto. Mas o pecado naquele tempo era coberto, mas isso não agradava a Deus. Porque qual era o anseio de Deus? Que o pecado dos homens um dia fosse o quê? Removido. E em Jesus, o meu, o seu, o nosso pecado foi o quê? Removido. Você pode botar a mão no seu coração e com a outra mão você levantar ela. Repete assim comigo: Pai, em nome de Jesus, assim como esse coxo teve o perdão dos seus pecados antes de receber a cura, eu venho a Ti no nome de Jesus te pedir que nesta noite, em razão desse tema, aliança de perdão de pecados, eu quero, Senhor, aceitar essa aliança que o Senhor me propõe. Eu não quero mais que o meu entendimento diga que os meus pecados foram cobertos. Eu quero ter o entendimento que em Jesus os meus pecados foram removidos. Eu quero te pedir nesta noite que nenhuma lembrança mais, nenhuma ação do diabo, nenhum pecado seja memorizado mais por mim, porque o Senhor me faz nesta noite uma aliança de perdão de pecados. Eu estou virando a página. Eu estou dizendo ao diabo: nunca mais eu serei acusado. Diga para sua alma: alma, nunca mais você vai trazer, vai fazer emergir algo que foi resolvido. Eu quero dizer em bom som e em alta voz que nesta noite, exclusivamente nesta noite, o que eu fiz ou deixei de fazer, Deus está fazendo comigo uma aliança de perdão de pecados, e Ele está removendo, resolvendo definitivamente, seja na minha alma, seja no meu espírito, seja no meu físico, seja na minha memória. O Senhor nesta noite está me concedendo perdão. O Senhor está me concedendo perdão. E eu vou sair da casa de Deus
com um sentimento de perdoado, e eu vou ter uma nova trajetória. Tudo se fará novo, porque além de receber perdão, eu vou receber a cura que eu preciso receber nesta noite. Arabarashuria, Corabadarabashuria, Remanarabasúbia. Coisas que você pensou, coisas que você disse, coisas que você fez, coisas que você sabe que eram coisas impróprias, mas você, com todo temor, você não cuidou e você fez. Nós fizemos. O sangue de Jesus é aspergido sobre os umbrais da sua mente. Aleluia. O sangue de Jesus é aspergido sobre os umbrais da tua casa. O sangue de Jesus é aspergido sobre os umbrais do teu casamento. O sangue de Jesus é aspergido sobre os umbrais da relação familiar. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O Senhor te chama